Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Como estão vocês, meus queridos alunos? Como é que estão vocês, professores presenciais desse nosso grande Instituto Federal de Rondônia? Tudo bem por aí? Vamos começar então a nossa quinta teleaula, que é a teleaula de revisão de todo o conteúdo que nós já passamos nas últimas 4. Você com certeza deve ter lembrado de alguns tópicos no material que você tem aí em mente. E é claro, né? Vai revisar hoje para poder realizar essa prova, que não está difícil. Tenho certeza que se você estudou os tópicos principais, todo aquele resumo, aquela revisão que a gente vem fazendo no final das teleaulas, você com certeza vai resolver essa prova e vai tirar uma notinha muito boa, tenha certeza disso. Professor presencial que está aí nos acompanhando, que é o nosso intermediário aí entre nós e os alunos, seja muito bem-vindo, professor. Você é parte desse processo aqui do nosso Instituto Federal. E é claro, vamos começar essa nossa teleaula de revisão. A disciplina é Gestão Estratégica em Cooperativas. Para quem não lembra meu nome, professor Alberto Viana, e eu não estou sozinho. Além da nossa intérprete de Libras aqui, a professora Tamires, estou também com a ilustre presença hoje do professor Valdes. Tudo bem, professor? Olá, professor Alberto Viana, boa tarde. Olá a todos que nos assistem nessa quinta teleaula da disciplina de Gestão Estratégica em Cooperativas. É um prazer estar com vocês nesse momento, compartilhando um pouquinho e acompanhando o desenrolar dessa quinta teleaula. Eu vou estar acompanhando vocês no chat, então, como é a aula de revisão, fiquem à vontade para enviar suas dúvidas, seus questionamentos, para que vocês possam ter o melhor desempenho possível na avaliação da disciplina. Muito obrigado, professor. Então, o professor Valdes, que é nosso diretor de ensino aqui do campus Porto Velho, Zona Norte, né? Está substituindo aí hoje, né, por um probleminha pessoal, na verdade profissional, do professor Jorge, que está em outro compromisso profissional, também em nome do nosso Instituto Federal. E é claro, a presença de todos nós aqui da equipe do estúdio como um todo. Vamos então para o conteúdo, o que nós vamos passar hoje, o que nós vamos revisar. Coloca aí na tela que eu quero te mostrar. Ó. Olha só aqui, ó, conteúdo. Vamos falar do planejamento e seus tipos de planejamento. Você lembra que falamos isso na primeira aula. Vamos falar também dos objetivos, da missão, da visão e dos valores. Nada mais é do que a identidade organizacional, tá bom? E também vamos falar do tema sustentabilidade, que é aquele que foi falado na nossa teleaula passada, não é verdade? Então, volta aqui para mim porque eu quero te dizer uma coisa. Você com certeza estudou, você com certeza aprendeu, mas se não aprendeu ainda dá tempo. Não deixe que o tempo atrapalhe o seu caminho, atrapalhe a sua missão e a sua visão. Lembra daquilo que eu falei desde o início? Se for para sonhar, que sonhe grande, porque sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. E se você não fizer isso, se você não tiver vontade de crescer, de realmente ser alguém, meu querido, eu sinto muito por você. Mas é claro, tenho certeza que você quer. E você pode, tá? Diante de todas as dificuldades que você tem no dia a dia, que você já teve, que você já passou, ou que ainda você vai passar porque você é jovem, não desanime. Porque tenha certeza de uma coisa, se você busca, você vai alcançar com certeza, tá? Quem planta, vai colher, tá? Quem planta o bem, vai colher o bem, claro. Vamos para a nossa teleaula então, vamos para o conteúdo. Quais são os objetivos dessa nossa teleaula? Rever o conceito de planejamento estratégico, tático e operacional. Relembrar o que são missão, visão e valores de uma organização. Recordar como se criam objetivos e metas, tá? Bem como um plano de ação, e também apontar os fundamentos do planejamento e as suas metodologias. Relembrando, tá? Essa aqui foi nossa primeira teleaula lá no início, né? Ó, planejar é determinar antecipadamente o que será colocado em prática, a forma como será feito, alcançando o resultado futuro. Volta aqui, querido. Ei, se eu estou falando de planejamento, eu estou falando para algo que eu vou alcançar lá na frente. Eu estou falando para algo que vai ser alcançado no futuro. Não é verdade? Adianta você planejar hoje para executar amanhã? De repente, o teu planejamento é só de você ir dormir mais cedo para acordar mais cedo.
Vai dar certo? É futuro? É, mas isso não é o planejamento organizacional, não é o planejamento da sua cooperativa, não é o planejamento da sua vida, tá? Lembra, o que você quer ser quando crescer? E esse ser quando crescer é quando? É amanhã? É depois de amanhã? Não, meu querido, é daqui a 5 anos, é daqui a 10 anos, e isso quem vai decidir é você, mas o planejamento precisa ser iniciado a partir de agora, e é claro, você já começou esse planejamento porque está aí concluindo o curso, né, técnico em cooperativismo, né, nessa nossa disciplina de gestão estratégica, que você já viu várias outras disciplinas que estão te agregando conhecimento e trazendo resultado na sua vida, tá bom? Então planejar nada mais é do que você planejar hoje, você começar a determinar antecipadamente aquilo que você quer alcançar no futuro, tá bom? Vamos para o próximo slide. Olha só, então, nós tivemos a evolução do pensamento estratégico na administração e falamos de 4 tipos de planejamento dessa evolução do planejamento, que é o planejamento financeiro básico, tá? O pensamento com base na previsão, planejamento orientado para o exterior e a administração estratégica, tá? Cada um desses tipos de planejamento é o seguinte, aquele financeiro básico, pode voltar aqui, o financeiro básico nada mais é do que aquele seguinte, se eu previ que vou gastar R$1.000 por mês, em um ano 12 mil, tá? Então, todo mês eu tenho que gastar R$1.000. No final do ano, o planejamento ele vai estar sendo cumprido a partir do momento que eu gastei 12 mil. Comecei lá de janeiro até dezembro, 1.000 por mês, 12 mil. Cheguei em dezembro, gastei 12 mil, concluí tudo aquilo que eu planejei, opa, então tá feito. O planejamento era desse jeito, só que ele evoluiu. E aí ele começou a trabalhar o quê? Pensamento com base na previsão. Opa, quanto que eu gastei no ano anterior, quanto que eu venho gastando nos anos anteriores, é isso que eu vou prever o meu gasto, é isso que eu vou prever a minha despesa, a minha receita e tudo aquilo que está relacionado. Então ele foi evoluindo. E aí nós chegamos no terceiro, que é aquele orientado para o exterior. Por quê? O ambiente externo, isso nós vamos ver na nossa aula, o ambiente externo, ele começa a trazer o quê? Variáveis que podem afetar esse planejamento. O clima, a economia, a política e tantos outros aspectos que podem ser positivos ou negativos no planejamento, tá bom? Então o planejamento começou a trabalhar isso já, opa, as variáveis externas e, é claro, as internas também, elas podem impactar nesse nosso planejamento, tá? E aí nós chegamos no quarto, na evolução desse planejamento, que é a administração estratégica. Tudo que está sendo avaliado, micro, macro ambiente, como um todo, política, economia, clima, tá? Concorrentes, fornecedores, tudo isso começa a ser avaliado, mas de uma forma que o quê? A organização comece a casar parte por parte, tá? E comece a se encaixar, mas pensando no todo. Opa, não dá para pensar em abrir uma nova empresa, uma nova filial, se eu não tenho o quê? Espaço para poder oferecer isso. Se eu tenho milhares de concorrentes que eu abrindo mais uma loja lá, eu serei mais um no meio de tantos. Ou se eu não tenho, de repente, público para poder vender os meus produtos ou os meus serviços, tá bom? Então a administração estratégica começou a pensar nisso, né? Olha só, a que nível que o planejamento estratégico chegou, essa administração. É exatamente naquele nível que é o seguinte, eu não posso simplesmente só abrir uma empresa, colocar 2 atendentes e começar a vender meu serviço. Não. Tudo tem que ser analisado. E é claro, o financeiro, os recursos materiais, recursos tecnológicos. Eu tenho público-alvo? Será que o preço do meu produto ou do meu serviço vai ser algo que vai agregar para a minha empresa e, é claro, para quem for beneficiado com ele? Tudo isso, a evolução do pensamento começou a aparecer, tá bom? Vamos para o próximo aqui então, que você começou a perceber o que é estratégia, né? A estratégia então compreende um plano, tá? Um padrão, uma posição ou até mesmo uma perspectiva que tem como objetivo básico dar o curso de ação para o futuro, é igual ao planejamento, tá? Compreende o que a organização fará de modo a atender os seus objetivos. E aí eu trouxe para ti os 3 tipos de planejamento, tá? Deixa eu colocar aqui, você vai entender muito bem. Está aqui, os 3 tipos de planejamento nada mais são o quê? O estratégico, né, que é aquele que trabalha com a visão da empresa, aquela visão de longo prazo, né, o foco no longo prazo, que vai trabalhar os objetivos gerais, tá? Por que e quando que eu necessito realizar determinada ação, ou abrir uma nova empresa, ou 10 novas empresas, enfim. O planejamento tático ele já trabalha o onde, né? E como serão feitas essas ações para o estratégico. Nada mais é do que o seguinte, ele está no nível organizacional de gerentes.
tá? Ele tem uma visão mais voltada para os departamentos, né? O departamento financeiro, o departamento de recursos humanos, o departamento de publicidade e propaganda, tá? O foco dele está mais lá no médio prazo, não é verdade? Que é aquele de até 3 anos. E as ações por áreas específicas, ou seja, pelos departamentos. E aí nós chegamos naquele mais básico, que é o planejamento operacional, tá? Está no nível dos supervisores, né? Ou seja, a visão é por tarefas, o que fazer, né? O foco está no curto prazo, que é aquele até 1 ano, tá? Ou seja, a rotina do dia a dia das organizações. E aí nós chegamos então, o que é planejamento estratégico? Definimos também como um esforço de uma empresa para adaptar-se às condições ambientais a que está sujeita. E quando eu falo em condições ambientais, não é só aquela do ambiente, não, do meio ambiente não, tá? É ambiente interno e ambiente externo, aquele que está falando dos concorrentes, dos fornecedores, dos clientes, da política, da economia, tá? Por meio dele, busca-se aproveitar oportunidades, defender-se de ameaças internas e externas e ainda conhecer forças e fraquezas, tá? Em linhas gerais, o objetivo da adoção desse planejamento é estabelecer a melhor direção a ser seguida, atuando de maneira inovadora e diferenciada, tá? Professor Valdes, então. É interessante falar isso, professor Alberto, porque a gente precisa entender que o planejamento estratégico não é um documento que a organização vai elaborar e vai deixar estanque, né, parado numa gaveta. Assim como o pensamento estratégico evoluiu ao longo do tempo, né, passando do financeiro até a administração estratégica, o planejamento estratégico, enquanto documento organizacional, também é um documento dinâmico, é um documento que, em virtude das ameaças internas, em virtude da conjuntura política e econômica que a organização está sujeita, ele precisa ser acompanhado e reavaliado a cada passo da sua execução. Então, se eu tenho um planejamento de 5 ou de 10 anos, é conveniente e é válido que você faça uma revisão ano após ano, né, a partir do momento que você vai executando cada uma das etapas previstas naquele planejamento, para analisar e tomar decisões a partir daquilo e avaliar se as condições são as mesmas da época que você pensou aquela ação, ou se as condições mudaram, você precisa pensar em ações novas e propor um novo plano. Muito bem colocado, professor. O professor Valdes falou, deixou a mensagem muito bem aí, exatamente daquilo que nós precisamos atender. Na verdade, o planejamento ele não é algo engessado, né, professor? Ele é algo que ele vai trazer, na verdade, que vai passar por mutações ao longo dos anos, às vezes até ao longo dos meses. Imagine aí uma mudança na economia. Eu vou manter o mesmo planejamento se a economia regrediu ou se ela progrediu? Não é verdade? Por isso que nós vamos falar daqui a pouco em metas, que é algo que vai ser alcançável, mas é alcançável em longo prazo, tá? Em médio prazo também. Mas tudo isso você precisa estar atento, tá? Às condições do mercado. Se o mercado está indo bem, se o mercado está indo mal, e tudo isso vai fazer com que interfira em todo aquele planejamento. Muito bom. Muito obrigado, professor Valdes, pela contribuição aí. E aí, professor presencial, você que está aí com os alunos, fique à vontade, manda a tua dúvida aqui, manda o teu questionamento pro professor Valdes, ele vai ler. Manda um alô para ele aqui também, o professor está aqui na nossa primeira aula, né? Manda o teu oizinho aí para ver quem está presente, quem é que está online assistindo essa nossa teleaula de número 5 de revisão, tá ok? Enquanto você vai mandando, vamos colocar aqui algumas características do planejamento estratégico, pode colocar aí na tela que eu quero te mostrar. Ele é projetado a longo prazo, né? 5 anos ou mais, falei isso agora há pouco. É voltado para as relações entre a organização e o ambiente e, portanto, sujeito a incerteza quanto aos eventos ambientais. Isso aqui o professor Valdes colocou muito bem, tá? Devido ao fato de lidar com a incerteza, tem suas decisões baseadas principalmente em julgamento, não em dados. Você não tem como prever o futuro para daqui a 10 anos, tá bom? O que é o planejamento tático, então? É aquele que traduz os objetivos e planos estratégicos mais amplos, tá? Em objetivos e planos específicos, que são relevantes para uma parte definida da organização. Geralmente uma área funcional, como marketing ou produção, falei também em recursos humanos, falei em financeiro, contabilidade, enfim. Ou seja, é o processo de planejamento formalizado e de médio prazo, tá? Empregado para se definir e atingir os objetivos de cada departamento de forma separada, tá bom? Algumas características do planejamento tático. Ele é projetado a médio prazo,
tá? Até 3 anos. Ele tem amplitude mais restrita, tá? Pois enquanto o planejamento estratégico tem foco na totalidade da organização, o tático detém-se apenas a uma parte dela. Por exemplo, departamento ou unidade de negócio. Ele é um processo permanente e contínuo, tá? Ou tático, tá? Ele é permanente e contínuo dentro da organização, pois não se esgota na simples montagem de um plano de ação. E aí chegamos no nosso último, que é o planejamento operacional. Ele tem como finalidade estabelecer os procedimentos e as atividades específicas necessárias aos níveis inferiores da organização. Ele é o processo de planejamento formalizado e de curto prazo, empregado para definir e atingir objetivos mais imediatos, por isso que ele tem aquele prazo de até 1 ano. Qual é a finalidade dele? Desenvolver planos para os períodos de tempo bastante curtos, focaliza em tarefas da rotina, né, do dia a dia, como lotes de produção, roteiro de entrega, requisitos de recursos humanos, enfim. Esse tipo de planejamento, ele cria um alicerce para a administração de funções como finanças, pesquisa, desenvolvimento e marketing, de modo que essas áreas, né, possam apoiar a estratégia de nível de departamento ou unidade de negócio. Quais são as características principais desse planejamento operacional? Ele é realizado nos níveis mais baixos, refere-se especificamente às tarefas e operações realizadas no nível, é de caráter imediato, tá? É aquela rotina do dia a dia, tá? Porque ele foca apenas no curto prazo, tem abrangência restrita ou local, estabelece tarefas e operações com bastante detalhamento, por isso que ele é muito específico, e ele é o tipo de planejamento que apresenta os menores riscos com relação à incerteza, por sua menor abrangência e menor prazo de execução. Volta aqui para mim, fazendo um resumo. O estratégico é aquele de longo prazo, você não tem controle sobre ele, você não sabe, ele é algo incerto, você planeja o que você quer alcançar, por isso que você vai ter que colocar metas bastante desafiadoras, mas algo que você consiga alcançar. Tá bom? O tático, ele já é aquele mais de nível intermediário da organização, que cuida de cada departamento tem a sua função específica dentro da organização, tá bom? E ali é onde acontece o planejamento mais voltado para que a organização consiga atingir aí no prazo menor de 3 anos, tá bom? E o operacional é aquele mais da base, né? É aquele que trata ali, ó, o funcionário do dia a dia, a rotina de limpeza, de roteirização, a rotina de compras, né, de equipamentos ou de estoque ou algo do tipo. Ele é daquele da rotina mesmo. E o prazo dele é até 1 ano, de uma forma bem resumida para você. Tá bom? Vamos fazer então agora entrar no tópico que é a análise de ambientes, tá? Lembra que eu falei que no estratégico ou qualquer outro tipo de planejamento você precisa analisar o teu ambiente, seja ele externo, seja ele interno? Então você precisa ficar atento. Coloca aí na tela que eu quero te mostrar uma coisa, ó. Análise de ambientes, ele é a prática de rastrear as mudanças no ambiente que possam afetar uma organização e os mercados. Essas mudanças ocorrem em todas as dimensões do ambiente. Elas ocorrem com extrema e intensa rapidez, fazendo com que as empresas tenham que se adaptar com extrema agilidade a novas situações. E aí eu te apresentei uma ferramenta chamada análise SWOT, ou mais conhecida, quando é traduzida para o português, como análise fofa, né? Ó, o F, primeiro F que é de forças, o segundo de oportunidades, esses são os fatores positivos da organização, e os fatores negativos tem o F de fraquezas e o A de ameaças. Vou te explicar cada uma delas, é só você olhar aqui, ó, os fatores que ajudam, os pontos fortes. Uma boa imagem da cooperativa, a qualidade do produto, ou no caso da cooperativa pode ser o serviço, as boas parcerias, não é verdade? Ó, forte tecnologia, inovação, tá bom? Oportunidades, vamos para os fracos, antes das oportunidades. Pontos fracos, que são as fraquezas. Pode ter o teu produto ou o teu serviço, pode ter um custo muito alto. A tua equipe pode ter falta de experiência, tá? E também falta de recurso financeiro ou capital para investir. Tanto os pontos fortes quanto os fracos, eles estão nos fatores internos da organização. Volta aqui para mim que eu quero te explicar uma coisa. Pontos fortes e pontos fracos é tudo aquilo que você detém o poder na tua organização. Você pode melhorar ainda mais os teus pontos fortes, mas também você pode reduzir os teus pontos fracos. Um exemplo que eu coloquei, custo alto. Não é verdade? Você pode baixar o teu custo? Quem pode baixar o teu custo? É o governo? É os fornecedores? Não, é você mesmo.
tá? É a própria organização que detém o poder de baixar o custo, tá? Falta de experiência. Quem é que detém esse poder? Eu posso contratar pessoas mais experientes para trazer melhores resultados. Então só depende de mim, tá bom? Então são fatores, os fortes e os fracos são fatores internos, mas que nós temos o poder sobre eles, tá? Nós detemos o controle sobre cada um deles. Só depende de nós para podermos alterar, tá bom? E aí nós temos os fatores externos. Pode colocar aí na tela, ó. As oportunidades, né, ó? Novas tecnologias que vão surgindo no mercado, produto ou serviço com diferencial, fraca concorrência, tá, ó. Leis que favorecem a produção, ameaças, por exemplo, pouca adaptação às novas tecnologias, mudanças na legislação, economia, política. E aí eu venho aqui contigo novamente para te dizer, se os pontos fortes, pode voltar para mim, fortes e fracos, eles estão relacionados a tudo aquilo que eu, organização, detenho de controle, as oportunidades e ameaças não dependem de mim, tá? Eu preciso estar preparado para me adaptar a essas oportunidades ou ameaças, tá bom? Professor Valdo, esse comentário? É interessante essa relação, porque na verdade você pode se utilizar daquilo que é externo e que, embora você não tenha controle, no caso das oportunidades, por exemplo, para te solucionar ou para te ajudar a diminuir ou minimizar as fraquezas internas da organização. Você mencionou muito bem, professor, a questão da redução de custos, e nas oportunidades estava elencado ali a questão de novas tecnologias. Então, e existe uma relação muito clara nisso, né? As empresas, elas tendem a reduzir cada vez mais os seus custos de produção a partir da apropriação de tecnologias novas que barateiam o processo de produção. Então, essa relação de forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, embora exista uma definição do que é interno e do que eu tenho o pleno controle e aquilo que é externo e que eu não posso controlar, mas eu posso me apropriar daquilo que é externo em benefício das minhas características internas, né? E aí eu queria aproveitar só para mandar um alô aqui para a galera que está nos acompanhando. Fica à vontade, a turma da Escola Campos Sales, em São Francisco do Guaporé, que estão ligados aqui, a Escola Isidoro, de Alta Floresta, a Escola Fernando de Souza Gomes, em Rio Pardo, e os alunos da Escola Tupã, em Nova Colina, que disseram que estão ligadinhos aí na teleaula. Aí, muito bem, ó. Então, vários municípios, na verdade, que já mandaram seus nomes, aí os alunos, parabéns para vocês, viu? Mas eu vi um aluno ali, professor Valdes, que ele, lá na terceira fila, que ele estava meio com carinha de sono. Vamos acordar, meu querido, tá bom? Estamos aqui hoje, a nossa teleaula de número 5, aula de revisão, tá bom? É brincadeira, eu sei que você não estava dormindo, eu tenho certeza que todos os alunos estão antenados aí no conteúdo e os professores presenciais mandam as fotos e a gente verifica, professor, que eles realmente estão prestando atenção e é lógico, estão aprendendo com esse conteúdo e quando não estão eles mandam as dúvidas mesmo, tá bom? É para isso que nós estamos aqui, para atender cada um de vocês da melhor forma, para que vocês saiam desse curso técnico aqui, técnicos formados mesmo, e no nosso caso aí, no caso de vocês, cooperativismo, tá ok? Vamos então verificar identidade organizacional. Olha só o que é identidade organizacional. Tomando-se como base a orientação necessária ao planejamento, é preciso que se tenha claro que o estabelecimento de missão, visão e valores de uma organização é requisito fundamental para a consolidação desse processo de forma plena. Por esse motivo, a missão, a visão e os valores constituem o que se chama de identidade organizacional. E o que é uma missão? Olha só, isso aqui você vai lembrar bem, ó. Uma missão constitui uma postura clara, coerente e objetiva dos propósitos e das responsabilidades de uma organização frente aos clientes, com a finalidade de responder aos seguintes questionamentos: por que a cooperativa existe? O que a cooperativa faz? Para quem a cooperativa presta ou faz determinado serviço? Ou seja, a missão nada mais é do que a razão de existir da organização. Vem aqui para mim, querido. Deixa eu te mostrar uma coisa. Para que você existe nesse mundo? Você acredita que você tem uma missão? De você ser um médico? De você ser um veterinário? De você ser um professor? De você ser, enfim, um advogado, um administrador? Você acredita ter uma missão? É a mesma coisa aqui na organização. Qual é a missão da tua organização, da tua cooperativa? É o extrativismo mineral? É o crédito? É a cooperativa financeira? É a cooperativa que vai cuidar de laticínios? Mas para quem tu vai fornecer? Para os teus clientes, para a indústria,
como um todo. Todo mundo tem uma missão de vida. O nosso caso, nós três que estamos aqui, é de ensinar, é o de repassar os conhecimentos que temos para que você também conheça. Essa é a função, essa é a missão do professor. O professor está aqui para ensinar, para passar tudo aquilo que ele já aprendeu um dia, para que você também aprenda. Em determinada área, claro, tá bom? Na organização acontece da mesma forma. Vamos aqui então ver a missão, olha só. Por essas e outras razões, uma missão compreende fielmente a determinação do motivo central do planejamento estratégico. Tá? Ou seja, ela é a determinação de aonde a cooperativa quer chegar. Compreende delimitar a função ou funções que a organização deve desempenhar, as necessidades a que deve atender, buscando para justificar a sua razão de existência. E aí passamos então para a visão. Ela caracteriza-se pelo seu propósito e diz respeito aonde ela quer chegar. Tal visão representa uma projeção futura desejada, servindo como guia para a definição dos objetivos e a realização da missão que nós lemos agora há pouco. A visão envolve os desejos de aonde se quer chegar. Assim como a missão, a visão deve ser claramente definida e divulgada para todos os funcionários. Um resumo bem claro é: a visão é a descrição do futuro desejado para a cooperativa. Tá ok? Vem aqui que eu quero te dizer uma coisa. A visão nada mais é aquilo que eu te faço todas as vezes. O que você quer ser quando crescer? Onde você quer estar daqui a 5 anos? Ah, eu quero ser um médico, eu quero ser um professor, eu quero ser advogado, eu quero ser veterinário. É isso, tá? A visão é aquilo que você consegue enxergar em você daqui a tantos anos. Onde a tua cooperativa quer estar daqui a 5 anos? Ah, eu quero ser a maior cooperativa de crédito do estado de Rondônia, a maior cooperativa de crédito da Amazônia, enfim, do Brasil. É isso, é aquilo que você enxerga daqui a determinado período de tempo, tá ok? Para finalizar a identidade organizacional, vamos falar dos valores. Os valores significam princípios, elementos norteadores, crenças ou atributos que servem de guia para comportamentos, atitudes e decisões organizacionais. Eles também podem ser vistos como um conjunto de crenças ou princípios que definem e facilitam a participação das pessoas no desenvolvimento da missão, visão e dos próprios valores, definem e facilitam a articulação da missão, visão e valores, facilitam a colaboração entre os empregados, também facilitam o comprometimento dos empregados com o mercado e ainda o comprometimento dos empregados com a comunidade e a sociedade. Entendeu? Então, volta aqui. Você entendeu? Deixou claro o que é a identidade organizacional. A missão, a visão e os valores estão relacionados a tudo aquilo que a empresa está, o que ela quer ser, qual é a missão de vida dela, onde ela quer chegar e, é claro, em tudo aquilo que ela acredita, em tudo aquilo que ela não. Eu sou uma empresa íntegra, que presta serviço com qualidade, que traz segurança para o cliente, que é honesta. Tudo isso para chegar ao quê? Na sua visão de mercado, nesse caso da organização da sua cooperativa. Tá ok? Vamos falar então o que são objetivos. Vamos ver aqui então, para você entender melhor como nós conseguimos chegar. Ó. Os objetivos podem ser conceituados como estado, situação ou resultado futuro que a organização pretende atingir. O objetivo também pode ser definido como alvo ou ponto quantificado, com prazo de realização e responsável estabelecidos. Tem que ter alguém, né? Que se pretende atingir através do esforço de todos dentro da organização. E aí sempre que, por esse motivo, eles devem ser transformados em metas, que são fragmentos de um objetivo. As metas permitem melhor distribuição de tarefas e melhor acompanhamento dos resultados parciais. E aí vocês lembram muito bem que nós falamos que as metas são o quê? SMART, é aquela sigla, né? S-M-A-R-T. As metas, elas precisam ser muito específicas, né? O que realmente eu quero, e eu dei para vocês o exemplo, volta aqui para mim, e eu dei para vocês o exemplo de um carro. Eu quero comprar um carro. Ah, um carro, existem milhares de modelos. Ah, eu quero o carro da marca tal, modelo tal, eu quero ele na cor tal. Isso é ser específico, tem que ter banco de couro, tem que ser automático, enfim, eu preciso especificar muito bem. Meta é isso. Ah, eu quero viajar. Viajar para onde, meu filho? Para a Disney. Quando? Aí eu entro na questão do temporal, né? Ó o T aqui. Antes de chegar no T, vamos aqui, para o mensurável. Ela precisa ser medida. Toda meta precisa ser medida. Opa, em quanto tempo que eu vou conseguir alcançar? O que eu preciso? Quais as etapas que eu preciso cumprir para poder alcançar essa meta? Tá bom? Por isso que elas precisam ser o quê? Alcançáveis, que é a letra A. E elas também precisam ser realistas. Lembra lá que eu dei o
para vocês o exemplo de, eu quero comprar uma Ferrari ano que vem. Será que eu tenho condição de comprar uma Ferrari ano que vem? Claro que não. Isso não é ser realista. E elas precisam ser temporais. Eu quero comprar uma Ferrari daqui a 20 anos. Opa, aí já melhora. Né? Daqui a 20 anos eu posso juntar um dinheiro, né, professor? E a gente vai comprar essa Ferrari para dar uma volta. Tá bom? Quais são as características dos objetivos? Viáveis e desafiadores. Eles precisam ter prazo determinado, precisam ser mensuráveis, né, de forma quantitativa e qualitativa, precisam ser claros e explícitos, né, igual às metas, e também precisam ser conhecidos e aceitos por todos. Isso é um dos grandes problemas das organizações. Pode voltar aqui, que muitas vezes eles não divulgam. Nós temos uma estratégia de crescer. Pode voltar aqui para mim. Estratégia de crescer. Nós queremos ser uma empresa grande, que tem esses objetivos assim, assim, assado. Mas muitas vezes só estão lá no seu plano, guardadinho na sua gaveta do gerente, do diretor-geral da organização. E aí o colaborador está trabalhando, todos os funcionários, nem sabem onde se quer chegar. Tá? Ou seja, isso vai trazer o quê? Um conflito entre a organização e os servidores, ou entre o que a organização quer alcançar e aqueles que trabalham nela. Tá? Tudo precisa ser muito bem divulgado. Esse é um dos 5 pilares da estratégia, que nós não falamos nessa disciplina, falamos em outra, mas que você começa a entender por quê. Imagine que você está trabalhando numa empresa, a empresa quer abrir outras 10 lojas daqui a 2 anos, mas para isso ela precisa vender mais, ela precisa ter mais produtos, mais serviços, mas ela não te passa. E ela te cobra por isso. Mas como? Por que estão me cobrando tanto? Na verdade é porque eles querem lucrar mais, querem trazer mais resultado, mas não disseram, olha, funcionário, nós temos um plano de abrir mais 10 lojas daqui a 2 anos. Para isso nós precisamos vender mais e nós temos esse plano e essa estratégia a ser cumprida. Aí fica mais claro de você começar a entender e internalizar que, opa, eles me cobram porque eles precisam ter resultado, então eu também vou dar resultado porque eu quero crescer junto. Né? Você trabalha numa organização, você também quer crescer junto com ela, não é verdade? É isso. Professor? E aí é importante você falar disso, é importante que você compreenda que existe uma relação muito fina aí entre objetivo, missão, valores e entre o que a gente está falando, que é a questão da estratégia das organizações, que o professor Alberto Viana vai já entrar neste tópico, mas é importante você estar ligado e perceber que a forma como você atinge a sua visão ou atinge a sua missão, a sua razão de existência, é através da definição desses objetivos, né, que vão te permitir desenhar suas ações para poder executar o teu plano estratégico, tá? Eu queria só falar uma coisa, professor, eu acho que eu encontrei aquele aluno que estava dormindo lá na terceira fileira, recebi uma foto aqui lá da escola Laurinda Groff, né, o professor Emerson mandou pra gente, viu? Acorda esse menino aí, viu, professor? Terceira fileira aí, ó, tô olhando ele daqui, tá? Obrigado, professor, é isso mesmo, né? Então, acorda, menino, né? Olha a hora, estamos aqui, na verdade, para essa aula que está te trazendo muito conteúdo, muito resultado, e é claro, é uma revisão, é algo bem mais prático que nós já tivemos nas últimas 5 aulas. Vamos falar de estratégias organizacionais? Coloca aí que eu quero te passar de forma bem mais rápida esse conteúdo. Para que possa alcançar os objetivos, a organização necessita fundamentalmente definir os meios específicos a serem utilizados, tá? Estes meios constituem as estratégias organizacionais. Elas normalmente desenvolvem-se a partir de ações deliberadas e intencionadas, tá? Bem como de reações necessárias para desenvolvimentos imprevistos e novas pressões competitivas. Elas também podem ser implementadas de acordo com a natureza das organizações, sejam elas lucrativas ou não. Isso aqui é algo que você precisa entender muito bem. Nem toda empresa visa o lucro, tá bom? Os tipos de estratégias escolhidas dependerão dos objetivos de sobrevivência, manutenção, crescimento ou até desenvolvimento. Essas estratégias determinam como preparar e aplicar os meios e recursos disponíveis na realização dos objetivos organizacionais. Diz respeito ao poder e à maneira de exercitá-lo no ambiente. Tá? Eu vou passar esse para que você entenda muito bem aqui, ó, porque nós entramos nas 5 forças da competitividade, né, do autor Michael Porter, e você vai entender muito bem. Ó. O modelo dessas 5 forças permite analisar o grau de atratividade de um setor da economia. Ele identifica os fatores que afetam a competitividade, dentre os quais uma dessas forças está dentro do próprio setor, sendo que os demais são externos. E aí eu trouxe de forma bem resumida quais são essas 5 forças, né? Por exemplo, aquela que está dentro do próprio setor é a rivalidade entre os concorrentes, tá? Você entendeu muito bem que os concorrentes, volta aqui para mim,
Olha só, os concorrentes, eles são nossos parceiros, apesar de serem rivais, mas são parceiros, porque é exatamente essa concorrência que faz com que eu saia do meu quadradinho lá de achar que só o meu produto é melhor, que só o meu serviço é melhor. A concorrência vai fazer com que eu melhore cada vez mais o meu produto ou o meu serviço, assim como dos próprios concorrentes. Quem ganha com isso tudo? Consumidor. Porque ele tem várias empresas querendo trabalhar para entregar um produto ou serviço melhor, tá? Outro tipo é a ameaça, tá? De entrada de novos concorrentes, também o poder de negociação dos fornecedores, a ameaça de produtos substitutos. Lembra lá que nós falamos de produtos substitutos, como por exemplo, eu compro um arroz de primeira, mas será que o arroz de segunda não me atende? Será que o arroz de terceira não me atende? Isso depende de cada um de nós, tá? O poder de negociação também dos compradores. Essas foram, de forma bem resumida, as 5 forças da competitividade de Michael Porter. Falamos também de mapa estratégico, tá? Os autores Kaplan e Norton, o mapa estratégico tem a função de fornecer um modelo que demonstra como as estratégias ligam-se aos processos organizacionais. Sendo assim, ele tem o objetivo de solucionar problemas da organização, tanto no ambiente interno como no externo, analisando a situação gerencial por 4 perspectivas. E eu trouxe para vocês essas 4 perspectivas. Cadê aqui? Deixa eu mostrar um exemplo do modelo para vocês. Está aqui, antes de nós passarmos lá, ó. São as perspectivas financeiras, a perspectiva de clientes, a perspectiva de processos internos e a perspectiva de aprendizado e crescimento. Cada uma dessas perspectivas aqui, ó, lembra que eu falei para vocês, cada uma delas traz uma relação de causa e efeito. Para mim poder conseguir alcançar esse objetivo de prestar serviços adequados, tá? Quando eu alcançá-lo, eu vou ter condições de apresentar produtos sem defeito, tá? Assim como eu apresento produtos sem defeito, eu vou ter o quê? Cliente satisfeito, e automaticamente eu vou ter um retorno do investimento e a fidelização do meu cooperado. Essa aqui é uma relação de causa e efeito que traz, olha só, ele vem de baixo para cima. Eu só consigo alcançar o objetivo de cima se o de baixo estiver sendo atendido, senão eu não tenho sustentação nesse tipo de situação do mapa estratégico, tá bom? E aí, pessoal, o alinhamento desses objetivos organizacionais dentro das perspectivas é de extrema importância para a criação de uma estratégia gerencial focada em resultado. Mas quais são as perspectivas? Segundo Kaplan e Norton, a construção do mapa obriga a organização a esclarecer a lógica de como e para quem ele criará valor, tá? É exatamente nesse ponto que precisamos esclarecer o conceito de BSC. O modelo BSC é um instrumento que expõe as estratégias das organizações através de um mapa alinhado aos objetivos, que eu mostrei para você, e medidas de desempenho. Dessa maneira, né, o mapa é organizado, conforme mencionamos anteriormente, ó, de acordo com as 4 perspectivas: financeira, do cliente, dos processos internos e do aprendizado e crescimento. Os autores falam ainda que o mapa estratégico ele adiciona a dinâmica temporal da estratégia, trazendo mais clareza e foco. Portanto, pode-se dizer que o mapa é a representação visual da estratégia, ilustrando em uma página as 4 perspectivas. Você entendeu muito bem? Volta aqui para mim. Lembra que eu falei lá que o mapa estratégico ele traz um resultado para a organização a partir do momento que ele é divulgado para todos os funcionários, todos os colaboradores da empresa. Quando o colaborador verifica lá que ele está dentro de alguma das perspectivas, eu estou em processos internos, eu estou em aprendizado e crescimento. Esse objetivo aqui, eu sou responsável por ele, eu e a minha equipe. Se eu conseguir alcançar esse objetivo, nós conseguiremos alcançar aquele objetivo subsequente. E assim sucessivamente até alcançar os resultados que a empresa programou ou planejou para daqui a 3, 5 anos, enfim. E o mapa estratégico, ele traz, digamos, aquela forma de pressão. O funcionário se vê pressionado, opa, meu objetivo é esse. Eu preciso trabalhar duro para poder alcançar esse objetivo, porque eu quero que a empresa que eu trabalho cresça. Se ela cresce, eu também cresço. E assim todos nós ganhamos, não é verdade? Quem mais ganha com tudo isso? Não só o funcionário, os consumidores que são atendidos por essa empresa. Por isso que o mapa estratégico ele é de uma importância fundamental para a gestão estratégica da sua cooperativa. Você que está trabalhando com um projeto integrador, que está montando a sua cooperativa, você precisa ter isso muito bem internalizado para você poder montar o planejamento estratégico, que é inclusive a nossa atividade de percurso, tá?
aliás, é uma das nossas atividades de percurso para você conseguir alcançar êxito na sua cooperativa. Você precisa definir o que você quer da cooperativa, onde ela quer chegar, qual é a missão, qual é a visão, quais são os valores. E o mapa estratégico é uma das atividades aí da sua tarefa. Eu tenho certeza que muitos de vocês fizeram. Eu vou esperar as fotos, hein? Tá? Vou esperar as fotos desse mapa estratégico bem elaborado e enviado lá. Os professores podem mandar aí no grupo que nós estamos totalmente atentos aqui assim que elas estiverem prontas, tá bom? Antes de falar do controle e avaliação, que é uma das outras formas que você, eu só defino metas, objetivos, coloco o meu mapa. Não, meu querido, eu tenho que acompanhar tudo. É por isso que eu tenho várias ferramentas e eu apresentei uma para você aqui de controle e avaliação. Coloca aí, por favor. O controle compreende o processo através do qual os administradores asseguram que as atividades efetivas estarão de acordo com as atividades planejadas. Um planejamento representa uma antecipação da ação, que é um conceito passivo até o momento de sua execução. O controle é um processo ativo que procura manter o planejamento dentro do seu curso inicial. Independentemente do nível organizacional em que se situe, o controle é realizado através de 3 passos distintos: estabelecimento de padrões, os métodos de medição, ou mensuração do desempenho e também a tomada de ação corretiva. O controle está presente em quase todas as formas de ação organizacional. A finalidade dele é assegurar que os resultados das estratégias, políticas e diretrizes, no nível estratégico, dos planos táticos no nível tático e dos planos operacionais, regras e procedimentos lá no nível operacional, se ajustem ao máximo possível aos objetivos estabelecidos, tá bom? E aí o que é então plano de ação? Começando pelo começo. Um plano de ação também é conhecido por plano de atividades ou ainda plano de trabalho. Ele é uma das ferramentas mais simples e eficientes para o planejamento e o acompanhamento de atividades. Pode ser utilizado para garantir que nenhuma tarefa seja deixada para trás, desde simples atas de reuniões até tarefas mais complexas, como um projeto pequeno. Volta aqui para mim. Ei, querido, plano de ação você pode fazer em qualquer etapa da sua cooperativa. Se você tem objetivos a serem cumpridos e alcançados, você pode delimitar ali quais são as ações que você deverá acompanhar dentro do teu plano de ação para que aqueles objetivos e metas realmente sejam alcançados. E ele pode entrar em qualquer etapa, aliás, ele pode não, ele deve. Tá? O plano de ação deve estar contido em todo o teu planejamento, seja ele operacional, tático ou até estratégico, tá bom? O que deve conter então em um plano de ação? Pode colocar aí na tela. Um bom plano de ação ou atividades deve contemplar os seguintes itens: o objetivo geral a ser alcançado, tá? Tirei esse Nzinho aqui. Lista de ações e atividades a serem executadas, data de início e fim previsto para cada ação, orçamento alocado para cada ação, responsável pela execução de cada ação, objetivos de cada ação a ser executada, riscos previstos na execução e seus respectivos planos de contingência. E aí eu trouxe para você um dos modelos de plano de ação, que é a metodologia 5W2H. Tá? Esse plano de ação também é uma ferramenta extremamente simples e prática, que pode ser útil em inúmeros momentos e áreas de sua empresa, sendo utilizada desde o planejamento estratégico, tático e operacional, até mesmo para o planejamento e acompanhamento de pequenos projetos ou atividades rotineiras. A ferramenta nada mais é do que um checklist de atividades, prazos, responsabilidades que devem ser desenvolvidos com o máximo de clareza. Tá? A sigla é formada pelas iniciais em inglês das 7 diretrizes que, quando bem estabelecidas, eliminam quaisquer dúvidas que possam aparecer ao longo de um processo ou de uma atividade. São elas: o primeiro W, what, que será feito; o segundo, why, por que será feito; o terceiro, where, onde será feito; o quarto, when, quando será feito; o quinto, who, por quem será feito; e os 2H, how, como será feito; ou how much, quanto vai custar. Explicamos isso muito bem nas aulas e agora vamos entrar nesse tema para poder finalizar o nosso conteúdo de hoje, que é a sustentabilidade, tá bom?
é um termo usado para definir ações e atividades humanas que visam suprir necessidades atuais dos seres humanos, sem comprometer o futuro das próximas gerações. Está diretamente relacionada ao desenvolvimento econômico e material sem agredir o meio ambiente, usando aí os recursos naturais de forma inteligente para que eles se mantenham no futuro. Quais são os benefícios, antes de nós terminarmos? A adoção de ações de sustentabilidade garante a médio e longo prazo um planeta em boas condições para o desenvolvimento das diversas formas de vida, inclusive a humana, garante os recursos naturais necessários para as próximas gerações, possibilitando aí a manutenção dos recursos naturais, como florestas, matas, rios, lagos e oceanos, e uma boa qualidade de vida para as futuras gerações. Volta aqui para mim. Ei, meu querido, nós falamos então planejamento, a identidade organizacional, das estratégias organizacionais, do BSC, do mapa estratégico, e também falamos agora, para finalizar, da sustentabilidade. Tá? De uma forma bem clara, não vou ler os próximos slides, mas o professor Valder está aqui, e nós sabemos que a sustentabilidade hoje, ela não é somente aquela sustentabilidade ambiental, não é isso, professor? Exatamente, professor Alberto. Nós estamos falando de gestão estratégica em cooperativas, e é extremamente importante você conseguir associar que a sustentabilidade dentro da gestão de uma cooperativa, ela permeia a parte econômica e financeira, quer dizer, como que você vai permitir ou pensar ou planejar essa cooperativa para que ela tenha os rendimentos necessários, né, para se tornar uma organização lucrativa, mas ao mesmo tempo considerando os impactos que essa atividade gera sobre o meio ambiente e os impactos que essa atividade gera sobre a sociedade no entorno. Então, a sustentabilidade, ela está ligada diretamente com a gestão estratégica, no sentido de que você precisa fazer um planejamento, considerando não só a rentabilidade, né, ou o retorno do investimento naquela atividade empresarial, mas também as condições ambientais e as condições sociais que esta organização está inserida no mercado, na localidade, na região onde ela se encontra. Ela é, professor, o estar preocupado com a sociedade como um todo, com o ambiente, com o meio ambiente, porque os resultados que nós vamos colher no futuro são exatamente aqueles que nós estamos executando a partir de hoje. Você com certeza ouve aí nos noticiários, né, dos mais diversos noticiários, notícias aí de queimadas, de indústrias que estão aí poluindo o meio ambiente, indústrias que estão produzindo seus produtos de qualquer forma. Não estão pensando em quem? No consumidor, não o consumidor de hoje, mas naquele consumidor dos nossos filhos, dos nossos netos, todos aqueles que virão depois de nós, como que eles vão ser recebidos com a natureza, como a natureza vai recebê-los, se ela muitas vezes vai estar sem vida. A sustentabilidade, ela também está preocupada com o social, com aqueles, olha só, um grande exemplo nosso aqui é exatamente Libras. Está aqui a professora Tamires, que está exatamente trazendo aí, traduzindo toda a nossa aula, preocupando-se com outros, né, que também querem aprender sobre cooperativismo e tantas outras disciplinas. A sustentabilidade da empresa, ela não pode ser somente voltada para os lucros, não é isso, professor? Exato. E eu diria, professor, que a cooperativa, ela tem um agravante nisso daí, porque por essência o sistema cooperativo, ele já deve ser um pouco mais igualitário, né, do que uma empresa de capital privado pura e simples. Então, você planejar estrategicamente como serão distribuídos, inclusive, os rendimentos a partir daquela atividade que você está desenvolvendo entre todos os cooperados de forma igualitária, é uma forma de você trabalhar a sustentabilidade social a partir dessa organização empresarial. Muito bem, professor. Muito obrigado. Então, a todos os professores presenciais que participaram, muito obrigado, professor Valder, que estava aqui, que veio hoje aí, né, cumpriu muito bem aí o papel como professor nosso aqui da nossa disciplina. Gente, nós não somos diferentes aqui um do outro, né? Não é porque o professor Valder está ali ou o professor Jorge está ali na cadeirinha no chat com vocês que eu sou melhor, ou que ele é melhor, ou que a Tamires é melhor. Nós estamos aqui com um único objetivo, que é o de ensinar, é o de levar o conhecimento até você, seja você onde estiver, e nós sabemos que são vários municípios aí do nosso estado de Rondônia, e é claro, depois que essa aula é gravada e vai lá para o nosso YouTube do Instituto Federal de Rondônia e fica lá livre para todos aqueles que querem aprender.
Esse é o nosso objetivo, esse é um dos grandes objetivos do Instituto Federal de Rondônia, que é levar esse conhecimento para a sociedade, com o objetivo de que a sociedade devolva, né, os alunos devolvam isso para a sociedade como um todo por meio de prestação de serviços, né, de produtos que venham a acontecer. Então, professor Valdes, muito obrigado. Tamires, muito obrigado por estarem aqui. Estamos terminando a nossa disciplina de gestão estratégica em cooperativismo e, é claro, desejamos uma boa prova a cada um de vocês. Muito obrigado. Educação à distância, mudando realidades.